Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Atenção, empreendedor ou empreendedora. O seu lucro pode estar escondido atrás de custos supostamente invisíveis, mas que podem estar levando o seu lucro embora sem que você perceba. No episódio de hoje, temos uma tarefa de detetive: encontrar esses tais custos invisíveis, que de invisíveis, na verdade, não tem nada, e você já vai descobrir por quê, e aprender a calcular esses custos para saber exatamente onde o seu dinheiro está. Para isso, eu vou receber a Cláudia Vasconcelos, que é empreendedora e gestora da área de alimentação há mais de 30 anos, professora, mentora de empreendedores e criadora dos cursos Chefe do Preço, Viver de Sopa e Cozinha e Lucre. Nossa convidada também é autora dos livros Finger Foods, Receitas e Segredos Profissionais e Lucro Não é Sobra, 7 passos para enxergar o lucro do seu negócio. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Negócio em Dia. Que prazer falar com você. Olá, Juliana. Olá, empreendedores e empreendedoras do nosso Brasilzão. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu te agradeço o convite, a oportunidade de poder contribuir para a jornada empreendedora de todo mundo que vai nos escutar aqui. Cláudia, nós que agradecemos a sua presença. E para a gente começar, conta aqui para a gente o que são chamados de custos invisíveis. Então, nós já vamos começar polemizando. E se eu trouxer a ideia de que não existe nada parecido com custos invisíveis, que os custos não têm nada de invisíveis. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos calcular ou qualificar, e por isso eles ficam invisíveis, mas não porque eles não possam ser calculados. Não tem custo invisível. O que a gente precisa fazer é aprender a enxergar para incluir no orçamento do nosso negócio, e aí eles vão aparecer rapidinho. Certo, Cláudia, dito isso, então explica pra gente por que esses custos não são de fato invisíveis. Você falou que tudo tem um custo, ali a gente precisa saber calcular. Então explica ali pra gente como a gente descobrir isso para não errar mais e não cair mais nessa mentira, vamos dizer assim. Nesse mito de que custo é invisível e incalculável. Pois é, Exato. Juliana, quando a gente fala em custo, custo está sempre ligado à fabricação de um produto. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, uma pizza, nós temos a farinha, o azeite, o sal, o fermento, a cobertura da pizza, queijo, tomate, linguiça, orégano, tudo isso é bem visível, você concorda comigo? Que é Sim. possível a gente enxergar isso e aí também calcular. E a gente tem também as embalagens, que são visíveis também. Esses são os custos de fabricação de um produto. Podem existir, às vezes, dúvidas de como calcular, mas isso não faz o custo ser invisível de jeito nenhum e nem incalculável. O que o pessoal, às vezes, se confunde ou se atrapalha na hora de calcular são os gastos com energia, com gás, que a pessoa fala, eu não sei como. A gente até não enxerga a energia passando no cabo, nem o gás, mas nós recebemos aquele boletão para pagar, né, no final do mês, no começo do mês. Então, ele pode ser invisível em termos de dificuldade de calcular ou da gente não enxergar exatamente, mas a gente recebe a cobrança. E como a gente tem um número, a gente pode calcular e incluir isso na nossa precificação. Por quê? Se o custo está invisível, o lucro vai acabar seguindo o mesmo caminho. O que a gente não controla, se a gente não controla o que está saindo, dificilmente a gente vai conseguir controlar o que nós queremos que fique no caixa. Tem uma frase do empresário carioca aqui, do Alexandre Ascioli, que eu gosto muito, que é: o custo é que nem unha, a gente tem que cortar todo dia. Então, a gente realmente precisa aprender, né, a destrinchar, enxergar isso que aparentemente pode ser invisível, para considerar isso no orçamento do nosso negócio e na nossa precificação. Cláudia, depois desses exemplos que você trouxe aqui para gente, conta quais são estes custos mais ignorados pelos empreendedores do setor alimentício e qual é o principal motivo para esses custos passarem despercebidos? Além disso, qual é a importância de se fazer ficha técnica?
Então, eu vou falar o que costuma acontecer, né? Quais são os mais ignorados e por quê, e também vou falar da ficha técnica, que é a melhor amiga do empreendedor de alimentos. Pelo que eu vejo com os meus alunos e aprendo ali na experiência com os meus seguidores, eles costumam ignorar por causa da falta de clareza de como calcular para incluir no preço de venda. Então, tem coisas, por exemplo, como temperos. Eu escuto esse argumento dos empreendedores: nossa, mas orégano é quase nada que vai na pizza, o temperinho é quase nada, eu nem consigo pesar, então eu não calculo e não coloco, porque eu não sei como fazer aquele cálculo, eu acabo ignorando e deixando para lá. Ou às vezes uma percepção de que por ser pouca quantidade e por ser às vezes não é muito frequente o uso daquele tempero, o empreendedor acaba deixando para lá. Água também. Às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, como incluir a água, e tem empreendedor que cozinha com água mineral, né? Que compra água de galão para cozinhar e não sabe bem como atribuir, e aí não coloca. Desperdício de produto também pode ser invisível se não for calculado, né? É um item que vai pesando ali na conta do CMV, na conta do custo de mercadoria vendida, e a pessoa não sabe bem identificar. Mão de obra não calculada ou calculada errada também pode entrar nessa categoria de custo invisível, de algo que é difícil da pessoa mensurar. Mas nada disso aqui que eu falei é invisível, certo? Assim, nada disso, nenhum exemplo desse de fato é invisível. O que faz ficar invisível é a dificuldade, às vezes, de calcular, a falta de clareza. Então, ele pode passar batido, ficar esquecido, mas não é por isso que ele é invisível. Eu queria trazer um exemplo aqui, Juliana. Vamos pegar a energia elétrica, né? Se uma pessoa vende ali uma empresa, eu cismei com pizza hoje, né? Mas vou botar um outro exemplo: 2.000 hambúrgueres, né? Aí a pessoa fala, nossa, ela vai falar de pizza o tempo todo. Vou botar 2.000 marmitas, ou hambúrguer, ou pastel, enfim. E ela gasta R$ 5.000 de energia. Você faz uma conta rápida, cada pizza vendida vai ter um gasto de energia ali atribuído de 2,50, né? O gasto dividido pelo número de produtos, de hambúrguer, de pastel, do que for. Então, isso é um gasto que está claro, né? Não é invisível, não é difícil de atribuir, é fácil da gente acompanhar. Mas aí o que a gente precisa prestar atenção sempre, né? Na manutenção desse peso dos gastos mensais. Se de repente, por exemplo, um equipamento fica defeituoso, né, isso acontece nas nossas cozinhas, né, uma borracha de geladeira perde ali a pressão e a geladeira começa a consumir mais energia, um forno fica desajustado, a porta empena, ele passa a consumir mais, esse gasto vai aumentar e vai pesar mais na composição dos gastos do negócio. Consequentemente, ele vai impactar o lucro também. Então, o negócio de alimentos, ele é cheio de detalhes, né? Nenhum deles é invisível. A gente só precisa aprender a controlar, identificar e controlar. Você quer ver assim um custo invisível que é super visível, mas que muitas vezes ele entra na categoria de invisível? É excesso de estoque. Às vezes o empreendedor não consegue olhar para o seu estoque e enxergar que ali tem dinheiro parado. E aí ele também não entende por que não tem dinheiro em caixa. O dinheiro está lá, paradão no estoque. Então, agora eu vou te falar assim, sobre a ficha técnica, né? A ficha técnica, ela é a alma do negócio e a garantia do lucro. A ficha técnica, ela normalmente é feita em planilha e ela tem funções gerenciais e também operacionais. Gerenciais são aquelas funções da ficha técnica que visam justamente preservar o lucro, precificar da forma correta. E as operacionais, elas vão ajudar no padrão do produto. E aí, assim, por que é importante a gente ter padrão no produto? Claro que para o cliente voltar a encontrar sempre o mesmo produto, mas também para a gente ter padrão no nosso lucro, né? Imagina, se hoje eu gasto para fazer o meu pastel R$ 5, e se amanhã eu boto mais recheio e gasto 5,20, obviamente o pastel que eu gastei 5,20, ele vai me trazer menos lucro. E isso a gente resolve tendo a ficha técnica do produto. Tendo a ficha técnica também, a gente ganha, né, um superpoder de análise da composição do produto em si. Então, a gente olha ali qual ingrediente está pesando no custo daquele produto, né? O que a gente pode ajustar aquela receita para que ela seja mais lucrativa. Às vezes é uma coisa de mudar 10 gramas de um produto, trocar 10 gramas de uma proteína e botar 10 gramas de molho, a gente já muda, né, o perfil de custo daquele produto. E também na ficha técnica, a gente ganha a visão do
CMV do custo da mercadoria vendida teórico em relação ao preço de venda que a gente quer praticar para aquele produto. Muitas vezes a gente cria uma receita na ficha técnica e já identifica que ela não vai ser viável para atender o mercado que a gente atua. Então, um empreendedor que começa a usar a ficha técnica e começa a ganhar esse superpoder, né, ele começa a criar receitas já pensando no lucro que aquela receita pode trazer para o negócio. Mas não para por aí. A ficha técnica, ela também te ajuda a treinar a equipe, né? Como que você vai treinar? Chegou um cozinheiro novo na sua cozinha e você fala para ele, faz um estrogonofe de frango. O estrogonofe da casa é em tirinha ou é em cubinho? Você usa molho branco, creme de leite fresco ou creme de leite de caixinha? Você bota ketchup ou molho de tomate ou tomate fresco? Tem muitas variações, né, que uma receita pode ter. E para treinar a sua equipe para que a comida saia, o produto saia sempre do mesmo jeito, nada melhor do que ter uma ficha técnica bem feita. E aí ela precisa, né, ter uma estrutura, ser automatizada para você poder atualizar preços de uma forma mais rápida, ser fácil de mexer, ter lugar para você fazer esses ajustes. Então, a ficha técnica realmente para mim, é a alma do negócio e do lucro. Certo, Cláudia. E aí, no caso, você já citou nessa questão dos produtos que são usados em pouca quantidade, que às vezes o empreendedor fica um pouco perdido. Explica para a gente qual que é a maneira de calcular esses ingredientes que são usados em pequenas quantidades, como os temperos, né? O que o empreendedor deve levar em conta? Como que ele deve fazer isso? Então, a gente precisa ter um peso e uma medida, como eu falo, né? Aquela ditado antigo, não dá para ter 2 pesos, 2 medidas, né? Isso vale para a ficha técnica. Então, a primeira coisa é padronizar em gramas, para você poder ter uma clareza, porque quando você pega uma ficha técnica e você tem uma unidade de ovo, um tomate médio, uma banana média, um punhado disso, uma pitada daquilo, já fica difícil a gente conseguir padronizar. Quando a gente vai pesar itens que são muito leves ou em pequena quantidade, você tem que ter uma balança, obviamente, com a menor fração possível, né? E se mesmo assim você não atingir, tem uma manha que os cozinheiros usam, que é pesar a menor quantidade possível, depois dividir ao meio, depois ao meio, e aí você consegue chegar nesse peso. Deu para compreender o que eu falei? Você vai lá e pesa, por exemplo, 1 grama de orégano. Então, você conseguiu chegar ali num grama, mas aquilo é muito para você. Então, você divide ao meio, você já sabe que vai ser meio grama. Se precisar, divide ao meio de novo. E esse é o segredo para pesar itens que são muito leves. E aí, depois, então, de identificar que está precificando de forma incorreta, né, e descobrir que estes custos que até então estavam invisíveis, por onde que o empreendedor ele deve começar a fazer essa precificação de modo correto para começar, então, a ver o lucro de verdade? Então, a primeira coisa é na própria ficha técnica, né? Porque esse é definitivamente o primeiro passo, e todas as vezes que alguém me faz essa pergunta, por onde que eu começo, Cláudia? Pela ficha técnica. Por onde? Sempre a ficha técnica. Porque esse é o primeiro passo justamente para chegar no CMV teórico e já ajustar a receita se for necessário. Mas aí depois vem outros passos que são necessários, e um deles é muitas vezes ignorado pelos empreendedores por ter assim uma percepção de que isso não é necessário, por exemplo, em pequenos negócios. Isso é o ajuste de público-alvo. Às vezes o empreendedor ele tenta vender tudo para todo mundo, e aí ele acaba com um cardápio extenso, confuso e sem direção. Então ele não consegue nem se comunicar direito com o público para quem ele quer vender. E aí eu brinco às vezes que um negócio tem que ter tipo os planetinhas alinhados, né? Então a gente tem que ter o produto, o preço, público, tudo isso fazendo sentido, comunicando da mesma forma, né? Então, por exemplo, se eu vou criar um diferencial competitivo para o meu negócio, para poder melhorar um pouco o meu preço, ter uma margem melhor, esse diferencial competitivo ele tem que estar alinhado com o público-alvo do meu negócio, né? Não adianta eu oferecer um bacon para um vegetariano, né? Um churrasco para um vegetariano. Eu tenho que oferecer aquilo que faz sentido para o meu público-alvo. E isso faz parte da precificação. Não é a conta, não é ali 2 mais 2, mais tantos por cento, mas também faz parte da definição do preço, né? Porque o preço ele tem a parte dos custos, que envolve o CMV, a ficha técnica, e também tem a parte da estratégia, que é o posicionamento do seu negócio. Então, depois que a gente alinha o público, fez o custo, alinhou o público-alvo, pensou nos diferenciais competitivos, aí a gente vai ter metas e estratégias de vendas, alinhadas com quem?
com esse público-alvo, né? Então, a estratégia de venda tem que ter a ver com o público para quem eu estou direcionando o meu negócio. E aí, o final, que é a cereja do bolo, é o controle financeiro, né? Porque a gente precificou certo, vendeu com preço certo, definiu o público-alvo, fez estratégias de venda, o dinheiro entrou, aí a gente vai controlar para ele não sair todo. E aí, com certeza, o lucro vai aparecer no final do percurso. Cláudia, muito importante todos esses pontos levantados. Eu acho que foi uma aula aqui para todo mundo que está escutando. E agora, assim, um outro quesito são os alimentos que são desperdiçados, né? Como fazer, como calcular esse desperdício e também a sobra da produção? Olha, Juliana, eu recebo muito essa pergunta, né? Aonde que eu encaixo o desperdício, né? É uma pergunta que vem muito dessa forma, onde que eu encaixo? Então, a gente tem duas coisas aí, a sobra de produção e o desperdício. Sobra de produção dá para melhorar muito e, assim, quase zerar se a gente usar a ficha técnica alinhado com a venda média daquele produto, né? Porque sobra de produção, em geral, é aquilo que foi feito, não vai ser vendido e vai para a conta do CMV, ou seja, vai pesar saindo do lucro. Mas por que a gente teria sobra de produção? Porque fez sem controle. Então, isso a gente consegue corrigir muito mesmo usando ficha técnica alinhado a uma estimativa de venda mais real. Agora, tem alguns perfis de negócio, tipo um restaurante aquilo, self-service, que não tem como não ter sobra, porque a gente monta um buffet, vai atender ali um X número de clientes, ele não pode estar zerado no último cliente, né? E a gente também não pode aproveitar aquele buffet que está ali para outra finalidade, aproveitar alimentos para o dia seguinte, isso é proibido. Então, nesse tipo de negócio, a gente tem que precificar o preço do buffet ou do quilo, do self-service, incorporando essa sobra que vai ser inevitável. Isso é um X da questão de quem tem esse tipo de negócio, porque frequentemente o empreendedor não considera essa sobra no preço que ele vai cobrar. E aí pesa mesmo na realização do lucro. E aí é diferente, percebeu, de sobra de produção. É uma sobra que a gente sabe que vai ter, mas ela tem que estar embutida no custo daquele buffet. E aí, para essas pessoas, os empreendedores que têm quilo, self-service, eles também têm que ter uma inteligência ali, uma manha, vamos dizer, que nem carioca, para criar o cardápio com um custo balanceado, né? Colocando ali produtos que têm o custo por quilo menor, ao lado de um que tem o custo por quilo maior. Porque, assim, as minhas raízes são na cozinha mesmo, né? Eu comecei com uma marmitaria na cozinha da minha casa. E eu sei o que nós, cozinheiros, pensamos. A gente quer botar no buffet, quer vender aquilo que a gente gosta de comer, naqueles pratos que nós nos orgulhamos de fazer. Só que aí nós somos cozinheiros empreendedores, somos empresários, e aí não pode ser só o que a gente gosta, tem que ser aquilo que é bom para o nosso negócio. E aí, nessa hora de montar um buffet, tem que ter o olho no custo. E aí, vamos falar agora do desperdício de alimento mesmo, né? Desperdício de Uhum. alimento vencido, desperdício por perda, por queima. Alimento vencido é falta de controle de estoque, né? Quando a gente compra demais, acima do volume que a gente precisa, e aquele alimento vence sem poder ser usado. Então, para combater este tipo de desperdício, a gente tem que comprar com controle, comprar de acordo com o nosso volume de vendas. E o desperdício que acontece na cozinha por perda, por queima, é treinamento com a equipe, aí não tem jeito, é ir batendo na tecla do treinamento até diminuir ou zerar. Certo. Bom, você já trouxe aqui, uma das minhas perguntas era falar como reduzir realmente esse desperdício, com base aí nos seus 30 anos de experiência, você trouxe aqui um pouquinho para a gente. Qual que é a melhor Uhum. maneira do micro e do pequeno negócio implementar de forma simples essa gestão do estoque? Então, deixa eu só te falar uma coisa adicional aqui em relação à pergunta anterior, que uma coisa importante que às vezes o dono do negócio não faz é conscientizar o funcionário sobre essa questão mesmo do CMV, do gasto de produção versus o lucro e a manutenção do negócio. Às vezes o treinamento ele fica ali restrito a como fazer comida, né? E eu acho que a equipe hoje em dia, a gente não tem mais espaço para não dividir isso com a equipe. Então, quando a gente fala de combater o desperdício, eu acrescento que a conscientização da equipe em relação ao negócio continuar aberto, à saúde financeira do negócio, é super importante no treinamento. Agora vamos lá falar sobre o estoque, né? Isso é impressionante, né? Porque eu já vi casos da empresa ter mais estoque até do que faturamento, e o empreendedor simplesmente não conseguia olhar para aquele estoque e enxergar dinheiro.
Isso é uma coisa séria mesmo, né? Foi ótimo você ter feito essa pergunta. A gente precisa, Juliana, comprar com base na venda. E se for estoque de produto pronto, que foi os casos mais graves que eu já vi eram estoques de produtos prontos. A empresa produzia produto demais, muito além do que precisaria manter, e estava sempre ali com muito dinheiro parado de produto pronto. Então, a gente precisa alinhar, né, o quanto que nós vendemos, com quanto que nós produzimos, com quanto que nós compramos. Não é complexo quanto parece. É complexo se você não tem ficha técnica, porque aí você não tem uma quantidade exata de quanto vai gastar. Mas pensa aqui comigo. Se eu vendo 1.000 coxinhas por mês, se eu tenho uma ficha técnica e eu sei que para cada coxinha eu gasto 50 gramas de frango. 50 gramas vezes 1.000 coxinhas, eu sei quanto eu gasto de frango por mês. Né? Se eu tenho uma venda semanal, eu sei quanto eu tenho que ter de coxinha pronta. Então, tudo começa da ficha técnica, né? Não tem jeito, porque é ali que a gente vai conseguir determinar toda a administração do nosso negócio. Não tem como fugir dela. Não tem como fugir dela. Não adianta, eu falo isso para todo mundo, não adianta. Quer trabalhar com alimentos, tem que fazer amizade com a ficha técnica. Com certeza. Então, agora, para a gente encerrar o programa com mais uma dica transformadora, me conta uma coisa que muitos empreendedores de alimentos fazem errado, mas que tem uma solução muito simples que todo mundo deveria saber e colocar em prática. Conta aqui para gente, o que é isso? Vamos lá, segredo de bastidores. Então, tem uma coisa chamada margem de contribuição, que também é o lucro bruto, né? Às vezes a pessoa confunde lucro com lucro bruto, e, enfim, lucro bruto ou margem de contribuição, que é a mesma coisa. O empreendedor precisa aprender a analisar essa margem dos seus produtos. A margem de contribuição é quanto cada produto traz no final do mês de dinheiro, né, para o negócio. E dentro da margem de contribuição está o lucro do empreendedor. Desse dinheiro que vem da margem de contribuição, sai o dinheiro para pagar os gastos fixos e o lucro do empreendedor. Então, às vezes tem um produto que na ficha técnica ele tem um CMV teórico ali bom, mas na prática ele não vende. E por isso ele não tem uma margem total boa. E aí o empreendedor, ele fica paradão ali na ficha técnica e não analisa o comportamento daquele produto ao longo do mês. Então ele tem um produto que ele olha e fala, não, maravilhoso aqui, esse pastelzinho tem um CMV de 18%, é maravilhoso. Só que esse pastelzinho no final do mês vendeu 2 unidades. Esse produto é ruim. E o empreendedor tem que ter essa capacidade de analisar e de arrancar esse produto fora sem dó nem piedade. Ou então promover, se ele tiver um CMV muito bom. E outras vezes tem um produto ali com um CMV que na ficha é piorzinho, mas ele é um carro-chefe, ele é um produto isca, ele vende bem. E às vezes um pequeno ajuste na ficha técnica, sempre a ficha técnica, correndo o risco de ser repetitiva, com um pequeno ajuste na ficha técnica ou no preço de venda, ele já fica bom, sabe? E o empreendedor às vezes olha só o CMV e fala, o CMV está ruim, eu vou tirar. Então, a palavra, assim, a expressão, o que o empreendedor tem que aprender a fazer, isso é transformador, é aprender a analisar cada produto, analisar a margem de contribuição no final do mês de cada produto vendido. Cláudia, muito obrigada por compartilhar suas experiências e seu conhecimento tão valioso aqui para a gente. Então, como o pessoal de casa pode te acompanhar e continuar aprendendo sobre gestão e precificação? Eu espero mesmo, Juliana, que depois desse podcast ninguém mais chame custo de invisível nem de incalculável. O meu Instagram é Cozinha da Cláudia Vasconcelos e eu também tenho um canal no YouTube chamado Cozinha da Cláudia. Então eu espero todo mundo lá para maratonar os vídeos de CMV, ficha técnica, gestão, e eu espero poder contribuir aí com o negócio de cada empreendedor que está aqui escutando a gente. Com certeza. Só uma dica aqui, pessoal, Vasconcelos é com 2 L's, né? Com 2 L's. Para que um negócio de alimentação sobreviva, ele precisa ter lucro. E para ter lucro, não tem segredo, tem a gestão financeira. Quer aprender de forma fácil, rápida e divertida a fazer a gestão financeira do seu negócio? Participe do Jogo do Mês do Empreendedor na Academia Saí. Aprenda muito sobre finanças, conquiste moedas, avance casas e desbloqueie um negócio de sucesso.
E por falar em finanças, que tal economizar de verdade nas compras para o seu negócio? O Açaí está completando 51 anos e você está convidado para a festa. Durante o mês de outubro, todas as lojas do Açaí ficam abertas por mais tempo, das 6 da manhã até as 23 horas, com descontos imperdíveis e milhares de prêmios para você concorrer. Passe na loja Açaí mais perto de você e aproveite essa festa da economia. E assim nós chegamos ao fim deste episódio, que tem o patrocínio de Anaconda, Que Sabor e Guaraná Antártica. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!